a gente veio com uma pegada diferente um pouco, né? Que a gente tenta desmistificar a comida saudável, né? Então todo mundo acha que a comida saudável é aquela comida ruim, sonsa, sem sabor, né? E a gente veio com esse desafio de mostrar que a comida saudável é gostosa também. E, moço, né? é boa, hein? Boa. Graças a Deus. Viu? Ele faz uma berinjela lá, meu amigo. Sim. Olha. O que é mais legal de tê-lo aqui hoje no Diabetes Sem Medida, Zé, é que a gente, aqui no programa, a gente fala sobre diabetes, é o foco principal. Né? A gente já comentou várias vezes aqui sobre o número de diabéticos no Brasil e no mundo, que a cada ano cresce. Sim. Assim, absurdamente. E um dos motivos de trazer os nossos convidados aqui é cada um mostrar um pouco para nós o que pode mudar na rotina de um diabético. Sim. E das pessoas comuns também. Porque eu brinco, eu não sou diabético, mas nosso amigo aqui é diabético há 35 anos e a gente se complementa aqui. Sim. Eu não sendo diabético, mas levando informação para quem não é, porque a gente sempre tem alguém que é perto da gente, né? Sempre tem um tio, um primo, um vô, uma mãe, a sogra. Então, assim, tem mesmo. Sogra. Minha mãe é diabética, você tem diabetes, você talvez conheça alguém que tem. Sim. Então, assim, está em nosso poder esse caminho de levar informação e também absorver conhecimento, porque a gente não sabe... Cara, quando a gente começou a estudar sobre né, mais do que até o Riad, que já há 35 anos tem a doença, eu fui entender coisas que eu não sabia. Sim. Então, que não é só a alimentação que influencia, né, na vida do diabético. Não. Sedentarismo, muitos outros fatores. Sim. Mas a alimentação, meu amigo, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Vamos dizer assim. Você precisa se alimentar. É um dos pilares, né? É um dos principais. Então, Zé, fala pra nós, cara, assim, no seu dia a dia... Talvez você não pergunte lá para os seus pessoal do restaurante se é ou não diabético, mas se você tem alguma história de pessoas que começaram a frequentar o restaurante. Sim. E que entenderam que era importante ter essa alimentação saudável, conta para nós alguma historinha nesse sentido. A diabetes, ela é uma doença que vem crescendo muito, né? A gente até já falou sobre números aqui, mas tem um dado que fala que 4 em 10 são diabéticos ou são pré-diabéticos. Então, quer dizer... 40%. Quase 50%, se você pensar, né, metade então, da galera. E muitas dessas pessoas não sabem que estão diabéticos ou pré-diabéticos, né? E essa é uma das missões aqui do nosso podcast. Sim. É levar essa informação para a pessoa. A gente estava brincando nos bastidores aqui que quem procura acha. Cara, se você não for atrás, não fizer uma consulta no médico uma vez por ano, você não vai conseguir pegar as coisas no estágio inicial. Que é o principal. Sim. É uma das coisas que é básica em saúde. Hoje a gente sabe que a diabetes ela começa com uma resistência insulínica, né? Então você começa com uma alimentação, vamos falar assim, no dia a dia, não saudável, né? Não ideal. E aí você começa a desenvolver essa resistência insulínica e ela é silenciosa. Você não tem sintomas nenhum. Não. Você toca a sua vida normal. Na hora que você vai ver os sintomas... o trem já está avançado. E às vezes não dá tempo de recuperar. A hora que a pessoa começa a fazer o xixi doce. E muito, né? Também vai muito ao banheiro, porque dá muita sede. Muita sede. E a pessoa começa a perder peso. Inexplicavelmente. Sim. E assim, isso você resolve com um simples exame, cara. Você vai lá, faz um exame de sangue, você já identifica essa pré-diabetes, né? Essa resistência insulínica. E é fácil de você resolver. Simplesmente você começa a fazer uma dieta e você põe um exercício físico, cara. Você resolve, assim, vamos falar, 90% dos casos, né? Se a pessoa tiver disciplina de fazer tudo certinho. Depois que se tornou diabético, fica um pouco mais difícil. Né? Com certeza. Aí fica um pouco mais difícil. Aí já entra insulina, já entra outros... Entra um monte de medicação. A gente até acha, assim, que é importante passar essa informação do pré, né, diabético, até para a pessoa não se tornar um diabético, sabendo das consequências que é ter a doença. Então, assim, a doença não é uma doença... A gente não romantiza diabetes aqui. A gente, na verdade, tenta colocar na mesa a diabetes nua e crua, né, o Riad? Sim, porque ela tem que ser escancarada, na verdade, como ela é. Porque não adianta a gente falar assim, não, diabetes é tranquilo. Não é. A diabetes, a gente fala que ela é multifuncionalidades para os médicos. Ela afeta fígado,
ela afeta coração, rim, perna, visão, etc, etc, etc. Então, e o cara tá lá achando que pré-diabetes, e aí eu não vou te confirmar, mas 70, 80% dos pré-diabéticos viram diabéticos. Se não se cuidar. Não se cuidam, cara. Sim. Cara, e é simples. É tão simples. Você vai lá, você faz um exame, até 99 tá normal, né? Passou de 99 até 125, pré-diabético. Pré-diabético. Acima de 126, diabético. Se você identifica que você tá nessa zona de pré-diabetes, cara, se você mudar o hábito, você rapidamente você consegue reverter isso aí. E mudando hábito alimentar e físico. E uma singela mudança é mudar a alimentação. Sim. Ir para uma alimentação mais saudável. Tira o doce. Ninguém tá falando pro cara assim, não, você nunca mais vai comer doce. Não é isso. Mas você não vai comer um pavê inteiro. Sim. Um pudim inteiro. É tudo o equilíbrio, né? Exatamente. Cara, diabetes sem medida é isso. É viver sem medida, medindo a glicemia. Sim. Então, assim, a gente, quando desenvolveu o projeto, lembrou muito dessa situação, até do próprio Riad. O Riad é um cara que não vive com medida, né? É doido. Ele consegue ter uma vida normal, fazendo os exames, exercício, tendo uma alimentação controlada. Isso, cara, a gente leva para uma grande parte da população brasileira que talvez não tenha acesso. Sim. Né? Não é todo mundo que tem acesso. A gente fala muito hoje dos ultraprocessados, né? Os alimentos que a gente mais abre embalagem do que descasca, né? Sim. A gente precisa entrar num nível de consciência de que é importante para as pessoas entenderem que descascar é melhor do que desembalar. Então fala para nós sobre isso, sobre até o Chef Salu, um restaurante que fala muito disso, dessa parte mais... A alimentação, vamos falar assim, o hábito da alimentação, hoje, o brasileiro ele tem disponível para ele alimentos excelentes, né? A nossa alimentação habitual é muito boa. Só que se você está numa pré-diabetes ou você está diabético, você tem que evitar o quê? O doce, que o Riad falou, e os carboidratos. Principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico. O que é esse alto índice glicêmico? É a velocidade que ele vai cair na sua corrente sanguínea. Então, você comeu, quanto tempo ele vai demorar para cair na corrente sanguínea? Quanto mais rápido, maior o índice glicêmico. Sim. Então, mais rápido ele vai estar disponível na sua corrente sanguínea. Você tem que evitar esse tipo de alimento, né? Que é um arroz branco, que é um macarrão, que é esses ultraprocessados. Então, você tem que evitar esse tipo de alimento, né? Então, você tem que fazer melhores escolhas. Você vai priorizar proteína, legume e diminuir o carboidrato. Às vezes, com esse simples hábito de mudar essa quantidade, né? Sim. Então, por exemplo, você está acostumado, você vai lá fazer o seu prato. Então, você chega, o que você faz? Arroz, feijão, macarrão, batata e um pedaço de carne. Quer dizer, você pôs 4 carboidratos de alto índice glicêmico e uma proteína. Você tem que mudar. Sim. Então, você vai começar pela proteína. A proteína ela tem que tomar a maior parte do seu prato. Então você tem que olhar o prato assim, tem que ter mais proteína. Aí depois você vai pro legume, salada. Vai sobrar um pedacinho do prato. É ali que você vai pôr o seu carboidrato. Entendeu? Aí pode ser o arroz, pode ser o feijão, pode ser o macarrão. Não tem problema. Aí a gente entra naquelas famosas dietas low carb. Essas dietas low carb, o que você acha delas? Então, é assim, ó. Dieta, o melhor esquema de dieta é você fazer algo que você consiga fazer todo dia. Porque assim, ó, esse negócio de falar assim, eu tô de dieta. Não, você tem que estar de hábito. Você tem que mudar o seu hábito. Mudar o hábito. Isso. Né? Então, você tem que aprender a comer. Não adianta você fazer uma dieta, depois você voltar porque você era antes, que você vai voltar a ter a condição corporal que você tinha antes. Exatamente. E acredito que você volte até pior, né? Sim. Porque você volta tentando... e você tenta voltar fazendo com que aquilo que você não comeu antes, você tenta comer em dobro para poder compensar. Eu vi isso. O bendito do Primo Robusto. Bendito. Ó o primão. Ele teve uma época que ele tirou... O Primo Robusto é um personagem que a gente usa. Sim. Mas falando na realidade, tem um primo meu que ele tirou todo o carboidrato da comida. Não comia carboidrato de jeito, espécie nenhuma. Tá, ele emagreceu pra caramba. Emagreceu lá uns 20 quilos. Beleza. E a hora que ele voltou a comer, Zé? É o que acontece com todo mundo. Eu vejo isso diariamente no restaurante. Ele não voltou uns 20 quilos, não. Ele voltou 35. Porque o rebote é muito pior do que estava antes.
né? O seu corpo estava estabilizado naquilo lá. Abaixou demais, abaixou rápido, a tendência é voltar rápido e pior. E carboidrato é viciante, né, cara? A gente sabe que... Talvez uma palavra não seja vício. Confortável. Mas é confortável, Porque assim, ó, eu vejo lá no dia a dia, às vezes a pessoa faz o prato dele somente com carboidrato. Eu tenho um nhoque lá de batata doce, que o pessoal gosta demais. Delicioso. Bom, hein? Bom. Aí o cara vai lá e põe 200 gramas de nhoque, só nhoque. Aí o que acontece? Você come rapidamente, vai te dar aquela sensação de bem-estar, que é proporcionada pelo carboidrato. Mas aquilo logo vai ser metabolizado, vai ser guardado onde tem que ser guardado e vai te dar fome novamente. Né? Esse é o problema que a pessoa não entende. Você tem que comer algo que seja de longa duração de digestão, que é a proteína e os legumes. Né? Vai te dar uma saciedade muito maior, você vai demorar muito mais para ter fome e, principalmente, você vai gastar muito mais calorias para digerir aquilo. Entendeu? Isso é ótimo, hein? Isso aí Informação. os nutricionistas que estiveram aqui, a Monique e o Marcelão, falaram para nós que principalmente você começar a comer pelos legumes, pela proteína, para depois deixar o carboidrato. Isso. Que tem um processo que o carboidrato ele já está na sua boca, você está mastigando ele, você já está digerindo ele e jogando o índice glicêmico lá para a lua. Isso mesmo. E você trazendo os legumes e a proteína antes do carboidrato, você consegue dar uma freada nesse índice glicêmico. Com certeza. E aí, quando você for para o carboidrato, você já vai estar com uma saciedade maior, né? Então, eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu como carne, Zé, e eu fico meio... Estufado. Tem má digestão e tal. Velho, mas isso é bom. Isso é bom por quê? Demora mesmo para ser digerido. Vai te dar saciedade, vai te dar... o benefício é esse. Entendeu? É que, na verdade, o brasileiro ele come 110%, né? Eu já contei essa história aqui, mas o japonês ele come até 80% da saciedade e depois ele espera a digestão para poder sentir que... Porque demora, né? Até para andar o cérebro, a informação de que você está saciado, né? Por isso que você vê o japonês não tem... Assim, raramente tem um japonês obeso. Isso eu soube até por uma visita de japoneses que visitaram uma época uma empresa que eu trabalhava e contaram isso para mim. Que a minha pergunta foi exatamente sobre isso. E a ideia do brasileiro, não. A gente sai da mesa com 130%. Sai sem andar da mesa. Foi parecendo o boneco da Michelin. Mas o que eu também falo muito, que assim, o Brasil, cara, como país tropical, a gente tem muita vantagem em ter muito alimento. É a oferta de alimento. A oferta de alimento é muito grande. Então você tem frutas... né? Você tem fruta na rua, cara. Você quer pegar uma fruta, você não precisa nem fazer força. Você tem aqui, você tem árvores frutíferas na calçada das casas. Então o clima contribui muito até para você ter um alimento. Só que assim, o cara não vai ali pegar uma goiaba, pegar uma amora, pegar uma jabuticaba, né? E a preguiça? Ele vai lá no supermercado... Assim, ó, a informação hoje está disponível 100%. A gente fica preguiçoso de buscar essa informação. Né? Então, por que você tem que se questionar, por que eu estou comendo isso? Mas por que eu como arroz, feijão, macarrão, batata? Por quê? Né? O que seria o ideal eu comer, né? No meu dia a dia, com a minha rotina? Você tem que buscar essa informação. E existem grandes profissionais para isso. Sim. Eu trabalho sentado o dia inteiro. Pô, você vai comer carboidrato? Você trabalha sentado? Então, assim, a gente sabe que trabalhar sentado e comer carboidrato é a combinação perfeita para você ser pré-diabético, né? Então, assim... Não, eu sou um cara que faço atividade e tal. Por exemplo, eu trabalho como gari, ou eu trabalho como... Quer dizer, faz atividade o dia inteiro. Um exemplo. Pés de obra, o cara que fica ali o cara que bate, né? Físico. Aquele cara pode comer carboidrato mais tranquilamente do que aquele cara que trabalha sentado. Sim. Você entendeu? Concordo. Então você tem que saber o que você come para o seu hábito do dia a dia, né? Então, o brasileiro não procura isso aí. Então ele do nada, ele falou assim, eu tô meio gordinho, eu vou cortar o carbo. Cara, ele já começou errado. Sim. Primeira coisa, se você tem condição, você procura um nutricionista, o cara vai montar uma dieta. Porque assim, você fala, velho, você tem que manter o equilíbrio dos macronutrientes e dos micro, é muito importante. Então, você tem que ter gordura na sua dieta, você tem que ter o carboidrato na sua dieta, você tem que ter a proteína. Tem que ter, você entendeu? Aí o nutricionista vai montar isso aí balanceado para você. Aí o cara, não, eu vou cortar o carbo.
Você já começou errado. Por quê? Você precisa do carbo, mas você não precisa em grande quantidade. Entendeu? Por quê? Você precisa daquela energia rápida, pensamento, cognição e uma série de coisas que você precisa no dia a dia. Aí se você corta esse carbo, o seu corpo ele é inteligente, fala assim, opa, tá faltando energia. O que ele faz? Ele vai jogar o seu metabolismo para baixo. Aí você fica mais cansadão, mais mole, mais preguiçoso. Mais preguiçoso. Mas por quê? Você está fazendo errado, né? Então, as informações estão aqui fácil e você não procura. Você não sabe por que você vai comer. Até é legal você falar disso, porque assim, as receitas lá do restaurante, na hora que você vai pensar em desenvolver um menu lá legal, né? Porque tem gente que vai lá, e eu sei que eu frequento e vejo um pessoal que é realmente da parte fit, né? Que gosta mais de comer, faz academia, né? Frequenta, gosta de exercício e tal. E tem um pessoal que vai realmente mais pro lado da alimentação saudável. Então você tem um público vasto ali de gente que talvez está querendo começar a experimentar esse tipo de comida que não é habitual da vida dela. Como que você pensa no menu? Como que você, na hora que pensa ali, eu sei que de vez em quando tem novidade, sempre tem algum prato diferente. Adoro aquela batata chips de batata doce. Então, a batata doce é na substituição da batata inglesa, ela ajuda o diabético, né? Porque ela tem um índice glicêmico menor, por mais que tenha doce no nome. É engraçado que ela não é tão... Ela não é tão prejudicial. Ela não é tão prejudicial. É porque você come menos dela também. Também, ela é mais... Então, assim, como que é essa questão do menu lá? É assim, ó. Hoje, a indústria alimentícia não é indústria alimentícia mais, é a indústria química, né? Então, a gente sabe que é adicionado várias coisas no alimento para que ele tenha um paladar mais forte, mais viciante e que, vamos falar assim, estimule mais os seus neurotransmissores para poder deixar você viciado naquilo. Então, hoje, a indústria alimentícia é a indústria química. E a gente vai ao contrário, né? Então, a gente não tem nada químico lá. A gente trabalha com temperos, só temperos naturais. A gente trabalha, por exemplo, algumas coisas eu uso farinha, mas não a farinha comum. Eu uso a farinha integral, né? Então, a gente faz substituições para que o alimento... Por exemplo, eu tenho parmegiana lá. Pô, mas parmegiana? Tem. Parmegiana tem a proteína. E na hora de empanar, o que eu faço? Eu substituo a farinha. Em vez de empanar com farinha branca, eu faço empanação com farinha de linhaça, entendeu? Que ela tem um índice glicêmico diferente, né? Melhor. Então, a gente... porque não adianta eu falar para você, não, você vai comer frango e batata doce o resto da sua vida. Não tem jeito. Não, até porque... Então, a gente tem que desenvolver uma alimentação do dia a dia, onde você vai comer com mix, conforto, né? E saudável, né? Então, o meu desafio esse é lá. Lá é esse. Então, macarrão de pupunha lá, por exemplo. Isso, eu faço combinações. Então, por exemplo, ele é um alimento low carb. Pupunha é um palmito. Então, eu faço espaguete e coloco um molho à base de creme de leite fresco. Você entendeu? E é interessante que eu tenho filhos pequenos, a gente vai lá, eles pedem um macarrão e eles comendo como se fosse um macarrão comum. Porque no dia a dia lá em casa tem um macarrão comum, mas a gente vai lá para comer e eles... Então, assim, se você quebra isso desde cedo, né, com a criança, ou mesmo a gente mesmo já adulto consegue quebrar isso... É costume, né? É costume, disciplina que a gente estava falando, né? Eu brinco lá, os melhores clientes são as crianças e os idosos, né? Que eles não escondem, eles te falam na cara o que eles estão pensando. E eu tenho pais lá que vão assim, Zé, meu filho só come o macarrão e o molho de tomate daqui. Olha só isso, come cara. daqui. Então o cara vai lá buscar quase todo dia pro filho. Por quê? Macarrão integral e o molho de tomate, cara, não tem aditivo nenhum. É molho de tomate puro. Você sabe uma coisa que o pessoal usa muito, que pra mim é inconcebível. Eu cozinho muito pouco em casa, brinco de vez em quando na cozinha. E o pessoal joga açúcar no molho de tomate. Sim, é para tirar a acidez. Para tirar a acidez. E não tem necessidade, né, Zé? Não precisa. Então, por exemplo, você põe alguns legumes, eles fazem essa função do açúcar de tirar a acidez. Então, você põe cenoura, você põe um salsão, você põe algumas coisas que vão tirar essa acidez do tomate. Você entendeu? Então, assim, é você saber fazer a comida de um jeito diferente. Certo. Né? Então, por exemplo, eu vou bolar um prato lá, então eu tento equilibrar o carboidrato em menor quantidade, a proteína em maior quantidade e legume. Então, o prato sempre tem essa combinação. Você entendeu? Aí você vai estar comendo saudável sem sentir que
você está fazendo esforço. É. Né? Esse é o nosso intuito lá. Então, se você sabendo fazer combinações, então, como a gente falou já, você vai começar o prato, começa pela proteína. Escolhe a proteína. Maior quantidade. Depois, vou lá na salada de legumes, escolhe. Depois você vai no carbo. Tranquilo. Cara, se você fizer isso todos os dias, dificilmente você vai ter algum problema de diabetes ou seja qualquer outro alimentar, né? Sim. E para quem é diabético já, né? A melhor receita é essa. Já ajuda bastante. Já ajuda demais. Você falou uma coisa, Riad, a respeito de cozinhar em casa. Você quase não cozinha, né? Você estava comentando. De vez em quando. Essa semana teve uma frase, não sei se infeliz ou sei lá, achei até forte demais a frase do Fabrício Bloise, da CEO da iFood. Não vi. Ele comentou que daqui para 10 anos ninguém mais vai cozinhar em casa. É lógico que ele estava fazendo propaganda o do dele, negócio né? dele. Mas eu achei assim elitista a frase, porque assim, eu acho que cozinhar em casa é um hábito que eu já estou vendo o brasileiro até assumir mais. As pessoas já estão querendo alimentos mais frescos, já estão querendo comer. Porque também é uma terapia ali, né? Sim. Eu mesmo também, de vez em quando, eu brinco com os meninos, faço uma panqueca lá. A gente cria descobri isso lá no Chef Salu. Faz a carinha dentro no arroz. Sim. Você chega lá, os meninos eram pequenininhos, chegava o prato com a carinha, sabe? Assim, é muito legal isso, cara. Esse lado lúdico também que trabalha lá. É porque a gente começa a comer com Então olho, essa frase, o que você acha dela, cara? Daqui 10 anos ninguém mais vai cozinhar em casa. Meu irmão, assim, os números realmente estão mostrando para isso aí. A tendência é de que cada vez cozinhe menos em casa. Sim. Né? Mas se você fizer qualquer restaurante que você for, se você fizer boas escolhas, você consegue comer bem fora, né? Lógico que, igual você falou, é um pouco elitista, porque nem todo mundo tem condição de comer fora todos os dias, né? Mas se você souber, se você buscar informação, se você souber fazer boas escolhas, você come bem em qualquer lugar. Você entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu vou com a minha namorada, nós vamos num hotel, aí de manhã a gente vai tomar o café da manhã. Cara, o meu café da manhã eu sou meio encanado, né? Eu como sempre a mesma coisa todos os dias. Sim. Mas nem sempre todo mundo é assim. Mas então eu sempre começo pela proteína. Então, vendo aquela variedade de alimentos, você tem que saber quais você vai escolher. Então eu começo, eu ponho um ovão no prato. Aí eu gosto sempre de pôr uma gordura de manhã. Então eu ponho um pouquinho de bacon. Aí eu como aquilo primeiro. Aí depois eu vou nas frutas. Aí, cabe mais um pouquinho? Vou me dar o luxo hoje? Aí eu vou lá e pego um pedacinho de bolo. Se eu começar pelo bolo, com certeza eu vou comer meia forma de bolo. Cara, eu faço certo e não sabia. Tower Hotel, melhor café da manhã da cidade. E é mesmo. Né? Esse Eu pai vou direto trocínio lá. aqui, né, tem que falar dele. Chego lá, bacon com ovo. Primeiro começo também na proteína. Eu vou primeiro, eu faço o inverso, eu começo pela fruta. Sei. Depois eu vou no ovo, e aí o meu nutricionista colocou um pão. Uhum. Pão integral. Sim. Então, se você souber, por exemplo, você vai num restaurante, o meu esquema lá você monta, né? Você monta o seu prato. Se você for num self-service, cara, tem aquela variedade. Olha, escolhe primeiro a proteína. E aí você vai compondo o seu prato. Sim. Se você for encher o seu prato de macarrão, não é o... Mas você sabe que os restaurantes, eu vejo isso agora, os restaurantes self-service, eles fazem o contrário. Eles colocam primeiro o carboidrato. Sim. Puxando aqui pela memória, alguns que a gente vai em Franca, eles colocam primeiro o carboidrato, por último a proteína. Sim. É porque Mas, assim, a proteína é a mais cara, né? Isso que eu ia falar, saciedade antes de... Exatamente. Então você vai encher o seu prato com tudo, né? Então é aquela velha história. Você vai no mercado com fome, você faz uma compra gigante. Você chega no restaurante com muita fome e você vai pelos carboidratos, cara, você vai... E onde está o alface? Lá no final. Lá no final. Além de leve, né? Porque não vai pesar nada, vai... Você sabe que é engraçado que você tá falando do supermercado. Você sabe uma coisa que minha mulher me proibiu de ir, né, com ela. Porque ela falou, toda vez que eu vou, eu trago alguma coisa diferente. Ela falou assim, fica em casa. E não é que eu vou com fome, não. É que eu tenho o olho gordo. Bom, eu tenho inteiro gordo, então zangou. Então, não, mas se você tiver com fome, né? Se tiver com demanda de comer, a tendência é você fazer uma compra maior, um prato maior e tudo mais, né? E você estava falando, Zé, agora há pouquinho das escolhas que o pessoal faz de comer carboidrato. Eu vou na academia lá com os meninos. E eu pergunto para eles assim, como é que tá a dieta de vocês? Eles me perguntam primeiro. Eu falo, não, como é que tá a sua? Bom,
150 gramas de carboidrato no almoço, um pãozinho de manhã e 150 gramas e 100 gramas à tarde. Um olhou pra mim esses dias pra trás e falou assim, isso aí é o meu almoço. Ele é baixinho, mas carrega peso o dia inteiro. Sim. Arma o equipamento pessoal. Então, o cara precisa de mais Sim. carboidrato. É. Eu fico sentado 70% do tempo lá no meu trabalho. Eu não preciso de tanto. Sim. Você, no dia a dia, você tem que identificar qual a sua rotina, né? Então, por exemplo, se você tem alimentos, por exemplo, você pega um arroz. Se você for proporcionar o peso do arroz com da batata doce ou qualquer tubérculo, né? Qualquer batata doce, batata salsa, a mandioca, mesmo a batata inglesa, todas elas são tubérculos, né? Nascem debaixo da terra. Você pode dobrar o volume, com relação ao arroz. Então, se eu como 100 gramas de arroz, eu posso comer 200 de tubérculo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer dieta, eu vou passar fome. Não, pelo contrário. Você vai comer muito mais do que você está acostumado. Porque, por exemplo, você pega um lanche do McDonald's. Você vai pegar um lanche, uma batata, uma bebida. Aquilo ali vai te dar mais ou menos 1000 calorias. Aquela refeição. Se você pegar um prato de arroz, feijão, salada e carne, não vai te dar 500 calorias. Então você pode comer 2 pratos desse aí para atingir o outro. Sim. Então, é as escolhas. Então, por exemplo, eu sou acostumado a pôr 200 gramas de arroz. Eu ponho lá 4, 5 colheres de arroz. Substitui esses 5 colheres de arroz por 300 gramas de batata para você ver. Você não vai conseguir comer isso tudo. Não consegue. E você vai ter muito menos caloria do que o arroz. Tem alguma história lá do restaurante, assim, ou da tua vida aí, de alguém que saiu do vício de comida, de lanches e tal, para ir pro seu restaurante? Tem. É assim, a gente nada quando a água bate na bunda, né? Uhum. Então eu tenho vários casos lá de pessoas que fizeram o exame. Nossa senhora, eu tô pré-diabético. Preciso mudar. Aí começa a comer lá comigo. E os caras mudaram da água pro vinho. Por quê? Os caras foram no hábito, né? Então são pessoas que almoçam fora todo dia e passaram a comer comigo lá todos os dias. E os caras, assim, até a aparência física muda. Você entendeu? Sim. Por quê? Você tira os processados, você tira o açúcar. A gente sabe que todos esses alimentos eles aumentam radical livre e aumentam o envelhecimento. Então, você tirando isso aí, você fica até mais jovem, cara. Então, eu tenho várias histórias lá de pessoas que mudaram o hábito e mudaram a vida, né? O cara emagreceu e não voltou mais. E o cara muitas vezes até vai lá, vê o pessoal lá comendo certinho, o pessoal do pedal de Franca, que tem muita gente que pedala em Franca, muita gente que corre, muita gente que vai na academia. O cara olha e fala assim, cara, por que eu não posso fazer aquilo? E o cara acredita que fala, bom, eu vou tentar. E vai. Tá certo? O cara vai firmar? Só o dia de amanhã que vai dizer. Mas pelo menos o cara tá tentando. Não, e eu falo mais. A gente tá habituado ao fast food, né? Que é comida rápida. Sim. Porque o tempo, infelizmente, nosso tá muito restrito e a gente tem que usar o tempo a nosso favor. Hoje o tempo é times money, né? Então, assim, a gente tem que usar bem, né? Essa questão do tempo. E aí a pessoa associa, às vezes, a uma comida saudável a falta de tempo. Então, assim, se tem um restaurante hoje pronto, porque chega lá, cara, atendimento é rápido. Muito. Você come ali e tal, na hora do teu almoço você já consegue resolver essa questão da agilidade ali e come bem, entendeu? Então, assim, o que falta nas pessoas é um pouco mais de consciência mesmo, entender que dá para ser substituído por situações não tenho tempo. Cara, tem sim. Você não quer fazer? Porque também talvez fazer a comida, né, no caso uma low carb ou uma comida um pouco mais elaborada, é mais difícil mesmo. Se você não tiver conhecimento ali, você não vai conseguir. Mas lá você tem as marmitas fit, você tem entrega. Cara, tem muita... Leandrão, vou te falar uma coisa, cara. A gente pegou uma mania de falar que a gente não tem tempo. Mas a gente tem que fazer o nosso tempo. Porque se a gente não fizer o nosso tempo, a gente não vive, cara. Eu sei, você tem uma agenda louca lá na agência, eu tenho uma agenda louca lá no hotel, o Zé no restaurante. Mas se a gente não parar, olhar e falar assim, bom, eu tenho que tirar esse horário aqui pra mim, meu amigo, você tá trabalhando, parecendo um doido,
você tá desgastando sua saúde, desgastando sua mentalidade, sua sanidade mental. Pra quê? Que futuro que você vai ter? Sim. Você sabe vai que te cobrar. esse programa aqui, quando você me convidou, eu já falei sim na hora, porque eu precisava de um tempo para me dedicar a alguma coisa, que eu falava, cara, eu preciso me dedicar a algum projeto social, alguma coisa importante na minha vida, sabe aquela famosa ter um motivo de viver? Sim. Aí quando ele me chegou, eu falei, cara, é isso. Porque assim, eu tô aqui hoje, tá lá, a agenda tá lá, o pessoal tá trabalhando e eu tô aqui, eu tô presente aqui, entendeu? Isso me faz muito bem, porque a gente tá levando informação, mas ao mesmo tempo, pra mim, cara, é esse tempo que você tá comentando. Exatamente. Eu preciso disso. Então é legal você se dedicar. Se é um projeto social ou não, aí a pessoa vai escolher. Mas às vezes é um exercício, às vezes é um momento ali dela para ela se alimentar saudável. Ninguém tá falando que a pessoa precisa ir num restaurante saudável todo dia. Não. Mas começa a entender que uma vez por semana você vai se dar ao luxo de comer saudável, depois começa 2 dias, depois dia sim, dia não. Quando você vê, você já não gosta mais de... Né? É igual café com açúcar ou sem açúcar. A gente tava comentando disso. Se você começa a tomar o café sem açúcar, cara, é hábito também. Você começa a gostar do café sem açúcar e aí você tira o açúcar do café. Mas é um período ali, Sim, né? Um sim. período que você tem que continuar tomando sem o açúcar até você entender o sabor do alimento. Às vezes a gente fica na zona de conforto, né? Então, se deu a hora do almoço, você tem a lanchonete em frente, ou você tem, às vezes, a opção de você levar uma marmita. Cara, se você levar uma marmita de arroz, feijão, carne, você não tem problema nenhum. Faz uma marmitinha. É difícil, a mãe faz. Dá seus pulos, velho. Você precisa comer, você vai comer. Aí, se você preferir ir lá na lanchonete, é a sua escolha. Agora, se você preferir esquentar sua marmitinha e comer, mas eu vou comer marmita todo dia. Vai, velho, você vai ser saudável assim. Você vai trabalhar melhor depois de comer, porque não vai te dar o pico de insulina que um salgado, que um refrigerante vai dar. Sim. Você entendeu? Você vai manter a saciedade, você vai manter... Quer dizer, a sua cognição à tarde vai ser muito melhor do que você comer um fast food. Então, cara, escolha. Você tem a possibilidade de fazer escolhas. Geralmente, a gente vai na mais fácil, mas tá errado. E muito errado. Então, cara, vai na mais difícil. Você vai ver. E eu vou te dizer mais, cara, o fator culpa. O fator culpa, cara, é um negócio assim, se todo mundo, mesmo quem vai comer um salgado, né, depois tem o fator culpa envolvido, né? Fala, putz, cara, eu comi. Pra que eu comi Pra que isso? eu comi? E aí vai comer não come né? Não. Pega a cestinha ali com 3 salgados, uma coxinha, um pastel, um empanado. Ali pra mim, em frente ao hotel, a gente tem uma lanchonete famosa aqui em Franca, cara, que é a Chaminé. Puta que... Olha, eu já lutei muito pra não ir lá. Hoje eu vou lá, brinco com os meninos, mas não entro pra comer. Sim. Não vou pra comer. Tem dia que até eles perguntam pra mim, eu falo, mas você sumiu, você não vem aqui pra comer? Eu falo, não. Deixa do jeito que tá bom. Tá bom, Tá bom. Tá Mas dando certo. porque você vai lá e tenta comer só salgado, né? Porque tem comida lá também. Então Tem você comida e boa também. O cardápio é ótimo, Sim. mas a gente tende a ir no que é Mais mais fácil. Sim, o que é mais gostoso, né, cara? Por mais que pareça que a alimentação saudável é tão bom quanto qualquer outro, na nossa mente, o que é frita é mais saboroso, mais né? palatável. É mais palatável. Né? Estimula mais o sensorial. Isso é normal. A indústria alimentícia hoje é para isso. É pra isso, né? ela cria isso. Ô Zé, nós recebemos uma pergunta, eu vou te fazer ela já. Faça. Que não pode faltar numa cozinha saudável? O que não pode faltar na produção ou na hora de comer? Cara, o que não pode faltar é proteína. Não pode faltar. Aí você vai compor a sua proteína, você pode fazer ela de várias formas. Então, por exemplo, se for carne, usa um temperinho especial para carne, né? Não precisa pôr 3 kg de sal, né? Não precisa. Outra coisa que é um mito, né? O sal, muita gente acha que o sal é maléfico. Não. O sal em excesso é maléfico. Aí você pega aquele sachêzinho lá de 1 grama, para ser maléfico, você tem que comer 20 daquele por dia, né? Então, o sal, ele é benéfico. Você precisa do sal. Até tem... Às vezes a pessoa tira o sal e começa a passar mal. Que aí cai pressão. Não pode tirar o sal. Não pode. Né? Então, assim, você vai primeiro... A cozinha saudável, a primeira coisa é proteína. Então, você tem que ter boas opções de proteína. Que seja carne, seja peixe, seja frango, seja ovo. Ou seja, proteína vegetal, né? Que hoje tem as pessoas que preferem isso. Alimentação vegetal. A partir daí, você tem que escolher bons carboidratos, né? Então, primeiro vai nos tubérculos. Tubérculos você não erra. O que é tubérculo? É tudo que nasce debaixo da terra, né?
Então, batata doce, mandioca salsa, batata inglesa e mandioca. Se você for nele, você pode comer uma quantidade significativa dele sem ter problema. E os legumes, né? Tem muita gente que gosta de salada, folha. Beleza. A folha, ela vai ter a parte digestiva ali, que vai te trazer um pouco de saciedade, mas se você puder optar pelos legumes, cara, legume é importante. Você entendeu? Por quê? Sais minerais, micronutrientes, tá tudo ali. Sim. Né? E a parte de fibra. Se você quer ter alimentação saudável, você tem que entender o que é fibra. Você precisa de fibras para poder manter a saciedade, manter a saúde intestinal melhor. Manter até a glicemia no eixo, né? Isso. Fibras, tem muitas frutas, né? Que tem muitas fibras e contribui muito para esse... A fruta é escolha também. Então, por exemplo, o que a pessoa faz, que geralmente ela erra? De tarde, vou comer uma frutinha. Fruta é saudável, muito saudável. Você tem que comer fruta todos os dias. Mas você tem que combinar a fruta com uma proteína. Por quê? O que a proteína vai fazer? Se você comer... você vai pegar uma banana e comer uma banana à tarde. Beleza, fruta é saudável. Só que ela tem alto índice glicêmico. Sim. Ela vai cair direto na sua corrente sanguínea. Daí, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, você vai estar com fome de novo. Por quê? Te dá um pico de insulina, você vai ter fome de novo. Se você colocar um whey protein ou comer um ovinho à tarde junto com a banana, já não vai dar esse pico de insulina. E eu vou fazer uma receita aqui pro pessoal, eu aprendi isso com o meu nutricionista, comercialão. Um iogurte, faço isso à noite, antes de deitar. Um iogurte, 10 morangos, 10 a 12 morangos, depende do tamanho do morango. Sim. E um scoop de whey. Bate no liquidificador. Põe pra gelar. Meia horinha no freezer. Moço, parece um sorvete. Vou fazer. Faz, Landrão. Ó. Faz. Aí você escolhe o whey da sua vontade. Eu ponho de chocolate. Sim. Cara, é um lanche com proteínas excelentes. Sim. O Zé vai falar melhor que eu. Uma escolha de lanche pra você deitar. Ficar saciado. Leve, saciado. E ao mesmo tempo, leve, cara. Cara, você pega 10 morangos, não tem nada de carbo. Então, eu faço esse mesmo lanche, igualzinho seu, só que eu faço à tarde. À tarde? Então é o meu lanche da tarde. É iogurte, uma fruta, eu posso comer até 120 gramas de fruta, e a proteína. Então, esse lanche seu, eu faço ele à tarde. Cara, 10. É a minha hora mais feliz do dia. Aí, ó. É o doce, e mata a vontade de comer doce, cara. Esse negócio que o Zé comentou a respeito de o momento mais feliz do dia dele, eu acho que é isso também que a gente tem que falar, cara. As pessoas, elas querem ser felizes o tempo todo. Isso não existe. Com a alimentação, entendeu? Então, assim, eu quero ser feliz de manhã, comendo tudo que eu quero, no almoço, no café da tarde e à noite. Beleza, cara. Você tem direito de ser feliz o tempo inteiro. A gente, como ser humano, merece isso. Mas e a conta? Vai chegar? Essa felicidade toda você não está gastando em 10 anos só? Exatamente. Eu acho que você tem, para você ter longevidade, ter uma vida, né, que você fala, chegar aos 90, chegar bem, né? Chegar, sei lá, até antes ou um pouco depois, eu não posso desejar ser feliz o tempo inteiro. Não. A alimentação, ela vai cobrar, né, cara, uma hora. Então, assim, a busca da dopamina, né? Incessante hoje, todo mundo quer dopamina, quer Instagram, direto, é tudo dopamina. Alimentos muito gordurosos, é tudo dopamina. Então, essa busca por dopamina está muito violenta. É desenfreado, né? O pessoal parece que perdeu um pouco o senso. E aí, você vai cada vez precisando mais daquilo. Então, cada vez comendo mais daquele alimento não saudável e vai cada vez viciando mais naquela dopamina. Então, é um ciclo vicioso ruim, né? Então, por exemplo, a minha hora feliz do dia é a hora da tarde, que é onde eu vou comer um negocinho doce. E acontece muito lá no restaurante, porque eu sempre almoço, né? Eu brinco, eu almoço 2 vezes, né? Então eu como arroz, feijão, legumes e carne 10h30 e 2h30. Então o pessoal fica vendo o que eu vou comer, né? Escolhendo no meu prato. Aí às vezes o cara vê uma vez, vê 2 vezes. Zé, mas você come só isso, todo dia isso? Eu como todo dia isso. Por quê? Isso aqui é o que me nutre. Isso aqui que vai me preparar para eu trabalhar o dia inteiro, em alta intensidade. Né? Porque assim... Se você come um negócio não saudável, vai te dar aquele pico, logo você já vai estar broxadão. Logo você vai estar com sonolência, né? Então, a alimentação é responsável por isso. Se você comer algo onde vai te dar equilíbrio, você vai ter sua energia equilibrada o dia inteiro. Você sabe que eu sinto isso quando eu tenho a hipo. Quando eu tenho a hipoglicemia, que eu preciso comer um doce, a hora que eu saio da hipo, rapaz, eu fico mole. Parece que eu tô arrastado. Sim.
É uma coisa muito é estranho até. O cara fala assim, nossa, eu como, eu fico numa canseira. É porque você comeu algo que não te fez, não te deu o nutriente necessário que você precisa, né? Se você comer algo equilibrado, à tarde você vai ter mais energia do que você tinha, né? Porque você vai acumulando as energias. Primeiro é o de jejum, né? Que é o café da manhã. É uma das principais refeições que você tem que fazer. Por exemplo, se eu comer doce de manhã, cara, eu fico num sono, 10 horas da manhã, 11 horas, um sono violento. Então eu não posso comer doce. Então o que eu como meio pão com ovo de manhã, ou uma fruta. Então quer dizer, bastante proteína, menos carbo. Aquilo vai me manter equilibrado, minha energia vai estar alta. Se você come e você sente aquele bode depois, você está comendo muito carbo. Né? Você às vezes já está com uma resistência insulínica. Né? O que é a resistência insulínica? Você tem 2 locais principais onde você guarda o glicogênio. Né? Então você come, você vai ter a digestão, vai transformar em glicose. Aquela glicose ela vai estar disponível no seu sangue. A insulina vai pegar aquela glicose e vai jogar para dentro do músculo ou do fígado. É os 2 principais locais onde a gente guarda. Se você não faz nenhuma atividade física, se você não gasta aquele glicogênio que está lá dentro, a insulina vai chegar com um novo glicogênio e vai falar assim, deixa eu guardar aí. Não cabe. Não, insulina, aqui você não vai guardar, não cabe mais. Aí vai lá no fígado. Aqui também não cabe. Ele vai guardar onde? Na gordura. E começa a rodar dentro do sangue. E fica na condição. Aí é onde que fala assim, você fala que eu tô resistente à insulina. Porque o músculo fala assim, não, eu tô resistente, você não quer você não, tô cheio aqui. Então, às vezes, você colocando um exercício físico durante o dia, um exercício físico moderado, não, tem que ser um exercício físico bom. Você tá entendendo? Uma musculação, um HIIT, uma aula de crossfit, sei lá, não sei qual que é o exercício que você gosta. A gente brinca, pega cachorro, vai passear com o cachorro na rua. Já resolve. Não tem cachorro, vai a pé, vai sozinho. Que aí o que você vai fazer? Você vai gastar aquele glicogênio que está dentro do músculo. Você vai gastar aquilo lá. Aí você vai abrir possibilidade daquele glicogênio daquela glicose que está no seu sangue ser guardada. Sim. Entendeu? Então, por isso, o exercício físico ele é extremamente importante para quem tem diabético ou pré-diabético. Né? Achei que a gente tinha chamado o Zé Empresário, mas chamamos o professor José. Quem dera. Professor José Henrique Tasso, cara. Você viu? Vou até mudar a chamada do programa. Cara, eu gosto demais disso aí, né? E assim, eu tive que me preparar para isso porque todo dia alguém me pergunta algo sobre isso lá no restaurante. Eu imagino, cara. Né? Porque quem tá lá também tem um nível de consciência e de conhecimento. Assim, como eu falei lá, a gente também não quer tratar aqui a diabetes e a doença como sendo algo comum e tudo que a gente fala que tem que ser feito à risca, porque nem todo mundo consegue fazer. Mas a gente tem milhões de pessoas no mundo e aqui no Brasil que tem essa condição e não faz, entendeu? Então, assim, você já é um privilegiado, cara. Você tem que fazer, entendeu? O ser humano é uma máquina. E como sendo o nosso corpo é uma máquina. Exatamente. E como máquina, a gente precisa cuidar dela, entendeu? A gente precisa saber como fazer e da forma certa de fazer. A gente tem que entender que todo o organismo nosso é igualzinho um carro. A partir do momento que uma peça começa a falhar, o corpo inteiro vai falhar. Sim, com certeza. Então, a gente está falando aqui da alimentação. Quais os nutrientes que você precisa? Quais os nutrientes que um carro precisa? Precisa do óleo? Precisa da água? Que o pessoal precisa começar a associar. Mas saúde, corpo humano, é igual a máquina. É uma máquina. Sim. É um carro. E vamos associar, então, a um carro. O que o carro precisa? Precisa de manutenção? Então você precisa ir no médico. Precisa ter o alimento certo? Precisa ter gasolina. Sim. Precisa ter o engraxamento? Trocar o óleo? Trocar peças, né? Precisa trocar o óleo? Precisa trocar o óleo. Aí você entenda como você quiser. Não. Mas precisa fazer funcionar igual um carro. Sim. O pessoal fala assim, meu carro tá com barulho. E o seu corpo? Tá com barulho? Você já fez essa autoanálise? Que barulho que seu corpo está apresentando? Cara, e que carro que dura 80, 90 anos? Nenhum. Então, cara, nossa máquina é perfeita demais, cara. Demais. Você durar 80 anos é muita coisa, né? E às vezes você passa 80 anos judiando do seu corpo. Exatamente. Por não saber o que você está judiando. Exatamente. Né? Por falta de informação, né? Então, se você tiver essa informação e você começar a mudar o seu hábito,
você vai tornar o seu corpo muito mais leve, muito mais, ele vai trabalhar muito mais tranquilo, né? Ô Zé, uma pergunta minha. De onde surgiu a ideia do Chef Saúde? Cara, é assim, ó, o Chef Saúde, eu sempre, na minha família, na minha mãe, né, ela sempre cozinhou saudável pra gente. Então, arroz integral, essa parte sempre foi muito presente na minha vida, desde moleque, você entendeu? Desde sempre. E aí eu trabalhei no ramo de alimentos, eu sou formado em veterinária, né? Eu trabalhei com um veterinário um tempo, depois eu saí e eu comecei a trabalhar no ramo de alimentos e gostei. Minha mãe, ela tem buffet há 20 anos e tal, então a parte de comida sempre teve presente na minha família, né? E aí eu falei assim, agora eu vou montar um restaurante para mim. Juntei um dinheirinho, falei, vou montar. Só que assim, eu não queria ser mais um, né? E eu queria fazer algo que eu gostasse de fazer, que é a alimentação saudável, né? Então eu falei assim, vou montar um negócio que seja diferente, né? E aí até teve uma história engraçada que eu montei perto do arroz com feijão, né? Aí os caras falaram assim, velho, você vai montar do lado do seu concorrente, o cara vai te matar no ninho. Eu falei, não. Se cada um... Porque o arroz com feijão é um excelente restaurante, né? Muito Demais. bom. E cada cliente que passar aqui na frente, cada 10, se eu pegar um, já tá ótimo, né? Porque o cara tem 30 anos de... E assim eu comecei devagarinho. Você fez o famoso cross-merchan. Que é tá perto de um grande. De um concorrente. É igual Sim. acontece nas gôndolas de supermercado. Um maço de tomate perto do macarrão, aquelas coisas todas. Sem saber eu fiz isso, né? Mas foi inteligentíssimo. E então assim, aí eu comecei com mais, vamos falar assim, uma alimentação muito restrita. Eu comecei mais, por exemplo, não tinha refrigerante, era só suco. Aí eu fui vendo que a demanda diária não era essa. A demanda diária é o cara comer normal sendo saudável. Você entendeu? Então eu comecei a elaborar receitas para que o cara, na cabeça dele, ele tá comendo um prato normal, tô comendo um parmegiana. Só que é um parmegiana diferente. Tá? A carga glicêmica dele é muito diferente da outra. Então, por exemplo, o parmegiana normal vai vir o arroz branco com a batata frita. Então eu ponho batata doce, chips, eu ponho o arroz integral e eu ponho a farinha de linhaça. Então, assim, a carga glicêmica dele caiu drasticamente, né? Então, assim, a ideia foi essa. Então, eu comecei um pouco mais restrito e eu fui ficando mais flexível. Aí hoje, por exemplo, você quer tomar uma cerveja? Tem. Vai ter uma cerveja que você escolhe que tem a carga glicêmica menor. Entendeu? Então, você vai poder fazer qualquer escolha que você quiser, sendo que você vai estar comendo uma carga glicêmica menor. E até tem um porém que a gente fala muito, a gente colocou esse dia para trás no Instagram, a respeito do refrigerante. Cara, Coca Zero, ela é zero. Ela é zero. De açúcar. Ela tem um pouco de sódio, cara, mas precisa tomar 60 latas 60 que fizeram a pesquisa. O pessoal não entende isso, cara. Coca-Cola é bom? Não, ninguém tá romantizando a Coca-Cola. Fala, pô, Coca-Cola é excelente, toma todo dia. Litros. Se você tomar uma latinha... Cara, pra você ter noção, ó, se você tá pré-diabético, você tá lá com sua glicemia lá batendo 125, e você pegar uma Coca Zero e um suco de laranja, qual que é a melhor escolha? Coca Zero. A Coca Zero. Entendeu? Ah, mas o suco de laranja não é saudável? É saudável, mas para você que tá pré-diabético, a Coca Zero é melhor. Sim. O que a gente comenta muito aqui, tentar trabalhar essa questão na medida, né? Igual, por exemplo, um erro comum que tem lá no restaurante. O cara corta o carbo e toma um suco de laranja. Falou, por que você cortou o carbo? Ah, porque eu tô fazendo dieta. Ah, mas você tomou suco de laranja? Né? Açúcar. É a frutose, é açúcar, né? Então, assim, a pessoa não sabe, não tem informação do que está comendo. Né? E vai muito de modismo, né? Sim. Vai muito entra de tempo em tempo, entra coisas... Como diz o ditado, se a gente gostasse de mimimi, comprava um gato gago. É bem assim. É bem isso. A gente não gosta do mimimi, eu não gosto... Eu sou muito direto. A gente tá começando até hater eu tô tendo, rapaz. Tô brincando. Tô te falando. Porque o pessoal olha pra mim, eu tô acima do peso, eu sei que eu tô. Eu sei que eu tô gordo, eu tenho espelho em casa. Ninguém tá falando assim, pô, você tá bonito, você tá ali. Não, tô gordo, sei. Só que... Gordura não tem nada a ver com beleza, hein? Sim,
Mas tô Você falando é um assim, cara bonito e não tem problema. Sabe? Ué. Valeu, Ué, rapaz. Você tá sendo mentiroso, velho. Não, mas pode, é porque não eu tenho pode que, falar. né? Eu sou Não, não pode. Rádio é bonito. Mas é é. meu sócio, velho. Ué, o apelido dele é Urso, cara. Quer coisa mais fofinha que Urso? Então, eu tenho espelho em casa, mas aí eu faço um desafio pro cara lá, o hater que fica lá atrás, enchendo a porra do meu saco. Que eu sou... Pra xingar um é 2 minutos? Leandro sabe que você já falou pra mim, calma. Calma que muitos haters virão. Cara, pega um dia, vem treinar comigo. Vamos lá, vamos fazer, eu faço 1 hora de Muay Thai, 2 vezes por semana. Pega um outro dia, durante a manhã, tenho um saco de areia, vou treinar, fico 1 hora no saco de areia. Isso 1 vez por semana. E 2 vezes de Muay Thai. À tarde, todo santo dia, eu vou na academia. Vamos treinar comigo. Para de ficar atrás do celularzinho aí. Gordo. Cara, eu vou falar um negócio pra isso você. aí, cara. Você regular a sua glicemia sendo diabético é muito difícil. É difícil. Porque a glicemia, cara, ela é influenciada pelo sono. Por exemplo, se você tiver dormido mal, a sua glicemia vai estar mais alta. Vai. Entendeu? Então, por exemplo, um cara como o Riad, que é diabético, meu irmão, pra esse cara ele controlar essa glicemia é foda pra caralho. Se ele fica nervoso, altera. Se ele dorme mal, altera. Se ele tem um estresse, altera. Qualquer coisa altera. É por isso que a gente até, brincando, mas falando sério, a gente se revolta, cara, porque quem tá do outro lado vê o físico da pessoa e não entende que por trás tem um tanto... Há 35 anos ele nunca foi... nunca fui pro hospital. Pro hospital Sim, com algum problema sim. mais grave Nunca. devido a diabetes, cara. Então, assim, eu concordo com você, te defendo. A gente tá brincando com essa questão do hater, mas é real. Cara, as pessoas é ficam muito do outro difícil. lado só Sim. julgando o outro sem entender o que é por trás, né? Eu De tenho- ter a diabetes, de ter Eu tenho amigos que eles são diabetes tipo 1, não nasceram assim, foi adquirido, né? E a gente vê a luta da pessoa, cara, é muito difícil, é muito foda. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que ter compaixão por essa pessoa, tem que ter um entendimento, porque é muito complicado. Não, você cara, entendeu? é uma Você, coisa- você vive sob estresse o tempo todo. E eu tô com vontade de comer um chocolate, às vezes você não pode, porque você não tá com a insulina perto, você entendeu? Tem um monte de variante. É a bendita da escolha, que eu falo muito pro pessoal. Eu falo assim, você quer comer um pedaço de doce? Vai lá, come. Mas se prepare antes. Meça a glicemia, toma a insulina, faz um exercício para poder comer um pedaço do doce. Você não vai comer, o que a gente falou no começo, você não vai comer um pavê inteiro, você não vai comer um pudim inteiro, mas você comer um pedaço, cara, Então a não gente vai tem matar. que usar esse exemplo para a gente criar consciência. Se você hoje não é diabético ou está pré, você tem que ver esse exemplo, cara, e você lutar para que não chegue nesse ponto. Porque você ter o livre-arbítrio de comer um doce a hora que você quiser, cara, às vezes para você não é nada. Isso é normal, isso é do dia a dia. Mas para um cara como o Riad é foda. Você entendeu? Ele tem que pensar 1000 coisas antes de comer um doce. Você Quantos sabe que milhões de pessoas estão nesse processo, muitos. né, cara? Hoje a gente fala aí mais de 550 milhões de diabéticos no mundo, que é o número que a gente soltou agora há pouquinho, a gente tá falando em off. Cara, até 2030, previsão de 1 bi. É 1/8 da população. É muita gente, cara. É muita gente. A gente precisa muito dessa E consciência. um detalhe, você estava falando do japonês. Os maiores índices hoje de diabetes no Japão. Por causa do peixe? Não. Eles usam muito molho tarê, molho com açúcar. Ah, tá. Hábitos que não... o japonês ele tá tinha... sedentário. E ele tinha um hábito muito, muito saudável de comer o peixe cru. Comer o arroz do jeito certo. Que ele industrializou muita comida dele. Entrou muita coisa no meio. Muita coisa no meio. Tá certo que os Estados Unidos ainda é o primeiro no mundo. Sim. Mas o Brasil tá entre os 5. E olha que eu vou falar assim, ó. Não estamos longe, né? Não. Dentre alimentos saudáveis e disponíveis, o Brasil tá entre os Em primeiro. primeiros, cara. Primeiro. Você entendeu? A gente Cara, tem muita coisa. Eu vejo vídeos do pessoal dos Estados Unidos que não sabe como é a fruta no pé.
Porque lá eles comem tudo ultraprocessado e às vezes tudo embaladinho, né? Então, assim, você vem a melancia, toda cortadinha, vende e tal. Aí mandam a criança desenhar na escola com uma melancia, eles desenham ela vermelhinha só. Eles não sabem que por fora da melancia é verde. É verde. Então, assim, eu tenho histórias verídicas de gente que mora lá e conta essas histórias. Então, assim, estamos entrando num processo onde que é incrível, é uma história... Você sabe que é uma coisa muito engraçada que eu vejo hoje muito nos varejões? A fruta já está pronta para a pessoa comer. Sim. Você não consegue descascar. E muitas frutas, a própria casca tem muita vitamina. Sim. É igual o suco de laranja. Você pega o suco você chupa uma laranja, beleza, chupou o bagaço, fibra, ótimo. Você pega o suco de laranja, geralmente tem 3 a 4 laranjas. Cara, a frutose ali é alta. É um dos artifícios que o diabético usa para subir glicemia quando tem hipo. É pra você ver. Ó. Então, cara, aí eu falo que tá a industrialização do processo. Não é mais só do alimento, é do processo. Porque você já pega tudo embaladinho. Tá certo que os varejões têm que prezar a qualidade do produto deles. Sim. Mas, cara, deixa a pessoa descascar, deixa a pessoa ter a dificuldade para ela sentir um prazer. Tem questões também mais profundas, que é a questão do desperdício também, que o brasileiro é um dos que mais joga alimento fora. Sim. Então, assim, essa questão de cortar não tá tão errado, porque você vai comer porções ali que realmente você vai consumir. Mas, enfim, entra nesse processo também que eu concordo que não é... Você tem que manusear o alimento, Sim. Você tem que entender... A gente tem filhos pequenos, tem que mostrar, tem que incentivar a criança desde cedo. Eu tenho a minha filha tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora. E eu sempre, desde pequenininha, fui colocando na consciência dela que ela precisa fazer boas escolhas. Eu nunca proibi ela de comer nada. Mas eu sempre ensinei, se você comer mais disso aqui, você vai ter problemas nisso aqui. Então, lá na escola, a gente vê, eu observo as crianças, então hoje ela tá magrinha, tá com as pernas compridas, né? E aí você vê, às vezes você compara com outras crianças que estão lá, que às vezes estão um pouquinho gordinhos, estão com um pouquinho de peito. Então, assim, o que acontece? Eu explico para ela, essa criança ela fez não boas escolhas, né? Fez más Se não escolhas. for genético o problema, a gente tem a alimentação então, o que errada. Você precisa comer isso, comer isso. Ah, você vai numa festinha? Come doce, toma coca. Aí ela até brinca, pai, fui numa festinha e tomei só um copo de coca. Quer dizer, ela tem a consciência. Você entendeu? A chance dela ser diabética ou pré-diabética é mais baixa porque ela tem consciência das... Ela não entende, mas ela tem consciência do que pode e não pode. Zé, eu vou falar uma coisa aqui pra você, sem medo de errar. Eu acho que no Brasil falta uma educação. São 2 educações que faltam muito pro brasileiro. Primeiro, educação financeira. Eu ia falar, financeira é primeiro. E educação nutricional. Eu acho que as escolas hoje precisam mostrar para as crianças quais os alimentos... Porque, cara, é criança. Ela não tem noção Nada do que... E hoje os pais, com a velocidade que a gente estava falando aqui, que a pessoa fica viciada na velocidade das coisas acontecendo, esquece muitas vezes de orientar os filhos o que comer. Aí a criança fala assim, o que eu vou comer? Aí compra aqueles lanchinhos pronto. Ah, não, assim... Não, lá em casa tem uma regra. Vai comer o que está na mesa. Porque a gente tem esse hábito também de ter uma proteína, um carboidrato, né? Sim. E às vezes não gosta, cara. Olha o alimento, fala, nunca comi, não vou comer. Eu falei assim... Experimenta. A gente tem até um mantra lá, que a gente fala, né? Que tem que experimentar para entender se o alimento é bom, né? Antes de julgar o alimento. Sim. Então, assim, às vezes, cara, come e não gosta. Uma vez, 2. Eu tenho a Luísa... Cara, não comia alface por causa de ser folha, né? A criança olha aquilo e fala, não, é mato, verde, né? Não quer verde. Coisa verde. Cara, hoje ela pega bacia de alface, a gente até acha engraçado, e leva para comer a bacia de alface. Então é o que você falou da sua filha também, é a questão da gente poder inserir isso na vida das crianças. Você sabe uma coisa engraçada? Eu vou falar uma experiência minha. Eu, quando menino, eu não gostava de jiló. E minha mãe fazia jiló, aquele jiló cozidinho. Amassava. Meu pai, daqueles rígidos, meu pai era rígido pra caramba, catava uma colher, sem brincadeira, pum, no meu prato. Só levanta depois de comer o jiló. Eu falava assim, mas eu não gosto disso. Você tem que aprender a comer de tudo, pra você nunca passar fome. Hoje, faz jiló lá em casa de tudo quanto é jeito, eu como jiló de tudo quanto é jeito. Adoro jiló. Mas, cara, se ele não tivesse incutido isso
Na minha infância, eu ia saber o que era o Giló. Ixi, Não, isso você tem que apresentar e você tem que explicar o porquê, né? Então, por exemplo, eu busco a minha filha na escola, aí eu levo ela para casa, aí ela já fala, pai, faz meu mingau. Eu amasso 2 a 3 bananas nanica, desse tamanho ela gosta, 3 bananas. Olha isso. Põe meia dosinha de whey, ela come aquilo lá ela come aquilo lá todos os dias. Então, assim, ela já tem consciência, mas você vai dar whey pra criança? Qual que é o problema? Cara, Whey, é leite. O que é o whey? Whey é a proteína do leite. Só que para ele atingir aquela quantidade de proteína, ele precisa tomar lá 5 copos de leite. Não dá conta de tomar 5 Então, copos. aí você falou da banana, os meus filhos também gostam de banana amassadinha, mas com mel. Sim. A gente nunca falou do mel aqui, né? Não, mas o mel é para diabético? Como que é o mel? Não, ele é péssimo. Ele não é porque ele é doce, né? Então, sim. Mas ele tem o açúcar ali. muito alto. Então tá. O mel, para criança, pode tranquilo, vai de boa. Criança gasta aquela energia, Sim. né? E agora, para quem tá pré ou já aí o mel realmente ele não é o ideal. Ele é meio... Vamos dizer assim, ele é um açúcar. Ele é um né? açúcar. Sim, sim. É que a gente nunca falou do mel aqui, aí assim, me deu a curiosidade de entender como o mel é um pouco mais natural, né? Como que ele inclusive, é considerado dentro da diabetes. Tem algumas pessoas que fazem doce zero que usa mel. Que usa mel, ele não é zero. Tá. Né? Então, ele é zero açúcar, mas ele tem mel. Tem mel. Aí não pode Mas pôr zero açúcar. Aí é falar de tipos de açúcar, né? Porque o mascavo, Exatamente. qualquer outro tipo de É sal, tudo açúcar. de- Então, açúcar. tem açúcar demerara, tem açúcar normal, tem açúcar mascavo, Açúcar tem de coco. é tudo açúcar. É tudo açúcar. Você entendeu? Aí tem a lactose, tem a frutose, são todos açúcares, Sim. né? Então, hoje tem muito, né? A indústria, infelizmente, ela tira de um lado, mas põe do outro. Põe do outro. Né? Eu faço um compensar. docinho zero açúcar lá. E E aí bom, hein? Bom. Fica ali no check-out. O cara é inteligente. Gostar. O cara, não. Meu amigo. Não, Marqueteiro, ele tá aprendendo. Fica ali, ó, bem na hora da gente pagar a conta, tá ali o docinho. Docinho Aí você olha pra é, aquilo ali e fala assim, deixa eu levar um. Deixa eu levar um. O intuito é esse mesmo. E então, assim, só que a gente adoça com xilitol. Xilitol é um adoçante, Sim, adoçante. né? Ele é um adoçante que ele é, vamos falar assim, ele é mais natural, né? Ele é obtido de forma natural. Então, assim, a gente adoça. Esse é zero açúcar de verdade. Mas tem o adoçante, né? Então, às vezes, o xilitol tem gente que tem restrição com o xilitol, porque ele dá, às vezes, da diarreia em algumas pessoas. Problema Acontece. digestivo, né? Isso. Mas o diabético pode comer. Mas pode? Pode. Você pode comer. Então, por exemplo, se eu der um doce daquele lá e ele for de mentira para um diabético, mata o cara. Então, cara. Você entendeu? É muita... Então, tem que tomar cuidado. É muito. E também, a gente tava falando agora há pouco do mimimi. E tem uma frescura também com o tal do adoçante. O adoçante causa câncer. Puta que Mas pariu. aí, se for, a gente vai pra Você outro tem que caminho. tomar um trilhão de adoçante para poder ter câncer. O pessoal acho que perdeu um pouco a noção, vou dizer senso, do que realmente faz mal, do que realmente não faz mal. O pessoal fala aqui, fala lá, o adoçante faz mal, causa câncer. E a cerveja, porra? Você tá doido. Que a Cara, pessoa não toma uma, toma 10. há 10 anos atrás, o ovo dava colesterol. Era a informação que nós tínhamos. Era vilão. Era vilão. É. E a gente sabe que a melhor proteína biodisponível que tem é do ovo, velho. É a melhor que tem, fora o leite materno. Mas entra nessa questão da oferta também, né? Porque as pessoas vão começando a falar o que dá câncer, que isso, não sei o quê. Porque a gente tem uma oferta hoje muito grande de ultraprocessados, a indústria está muito forte. A gente, igual você falou, vai no mercado, cada dia, se você for, você compra um negócio diferente, você tem uma novidade ali. Sim. Então, essa questão da oferta também faz com que entra essa outra questão, né? Do que é mais cancerígeno, do que não é mais cancerígeno. E aí são estudos que hoje, cara, cada um vai ter Já caíram por terra há muito tempo, e cara. tem linhas de estudos diferentes, né? É tudo... hoje em dia o cara quer, vamos falar assim, quer viralizar. Então ele joga uma informação lá, ele viraliza durante um tempo, depois ele some. Depois ele some. E jogou uma informação errada. E essa informação às vezes Propaga. corre, velho. Corre. Né? Sim. Então, ele pode ter algo cancerígeno lá? Pode. Mas você tem que tomar 1 litro daquilo lá por dia durante 20 anos para poder dar o câncer.
Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é verdadeira. Né? Irmão, temos que parar aqui, cara. Pera aí, só um minutinho. Ah. Galera, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Dá um joinha. Tá faltando pouco pra gente chegar no 1 milhão. Falta só 997 mil. No YouTube. No YouTube, hein? É. Vai lá, galera. Dá uma força pra gente. Se inscreve. Compartilha. A gente tá trazendo conteúdo bom. Aí, nós trouxemos um caboclo. Boa pinta pra você curtir e compartilhar. E o Manda senhor- pra suas amigas solteiras. Ele não tá solteiro, hein? Só toma cuidado com isso. Mas manda pro pessoal. Manda pra sua sogra. Sua sogra tá lá, tricotando Quietinha. e pensando aqui em você. Manda pra ela e fala assim, ó, deixa eu mandar esse podcast pra minha sogra. Pelo menos ela não vai vir aqui encher meu saco. Vai ficar ali 1 horinha. Uma horinha De conhecimento. escutando informação eficiente. Gente, com certeza. O papo tá bom, cara. Por isso que a gente ficaria aqui falando mais e mais. Bom demais. Nosso podcast tá ficando bom, né? Ô, rapaz, eu tô amando isso aqui. Com certeza. E E os assim, convidados são bons, né? Não, então, cara. A gente tem a sorte de ter uns amigos bons aí. Pô, você sabe que nós nascemos com o Palua? Eu Obrigado, acho. Palu. É. Nós somos abençoados. Eu Amém. falo pra Raquel, cara, há 25 anos atrás eu cheguei na Cidade Franca e não conhecia ninguém, cara. Ninguém, zero pessoas. E fiquei 6 meses ali querendo, cara, precisava conhecer gente aqui e tal. Hoje, 25 anos depois, eu conheço Franca inteira, cara. Que graças ao meu trabalho e graças à minha dedicação, isso me fez possível também. Porque não é do nada que você... E quando eu falo conhecer pessoas, é pessoas direitas. Pessoas que realmente compensa Exatamente. conhecer, né? E aí o Zé e outros tantos que já vieram aqui na bancada e outros que virão, são amigos, são pessoas incríveis, cara. Sim. Graças a Deus. Ô Zé, Eu te agradeço. Obrigado, irmão. obrigado. Eu que Só agradeço. uma última coisinha. Um insight pra quem é diabético. Legal, legal. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: você que é diabético ou está pré-diabético ou quer evitar essa doença, né? Você tem que saber que não é o fim do mundo. Você fez o exame lá, você viu que você está com um pezinho lá, não é o fim do mundo. Mude seus hábitos, faça exercício físico, estude sobre as escolhas que você vai fazer na alimentação, que logo você reverte isso, ou se você for diabético, você vai ter uma vida mais tranquila. Tá? Então, não se apavore, não desespere, mude seus hábitos. Nunca é tarde para mudar os hábitos, né? Então, mude os hábitos que você vai ter um bom resultado. E conte com a gente, informação, podcast, nós estamos aí para Ô, cara, Pra obrigado. esclarecer. Olha que coisa boa, velho. Obrigado pelo convite, pela atenção, Nós pela que recepção. agradecemos. Vixe, bom Zé, demais. obrigado, irmão. Obrigado por tudo. Valeu, irmão. Galera, tamo junto. Valeu. Tamo junto. Até mais.